Este episódio do Pod Chique é um oferecimento do Vigilantes do Comportamento Alimentar. Vigilantes do Comportamento Alimentar, seu emagrecimento saudável e definitivo. É o comportamento que a gente tem dificuldade na mudança. E eu falo assim, continua com a mesma receita, você vai ter o mesmo bolo. A gente tem que mudar a receita para sair um bolo diferente. E assim, ter esse olhar de que eu não quero, que eu não vou ser emagrecido. Que a gente quer o resultado. A gente não quer o processo. Olá, Segue Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do nosso Pod Chique. Este vídeo podcast que tem por objetivo trazer convidados sempre muito especiais, com assuntos muito diferenciados, para te fazer e me fazer pessoas melhores e assim a gente criar um entorno melhor e dessa forma co-criarmos um mundo melhor. Porque ser chique e elegante é sobre isso, é sobre criarmos um mundo melhor para a gente mesmo viver neste mundo. Não me conhece ainda? Então deixa eu me apresentar para você. Eu sou Anderson Delfino, estou toda terça e toda quinta-feira aqui no canal do YouTube falando sobre estilo e comportamento. E uma vez por mês a gente tem um episódio novinho do nosso Pod Chique. Você também pode me seguir lá nas minhas redes sociais, elas estão aparecendo aí embaixo para vocês. Por lá eu sempre posto conteúdos diferentes do que eu posto aqui no canal e a gente pode ter uma interação maior. Bom, nessa terceira temporada a gente está cheio de novidades, episódios muito legais e uma das novidades é que nós temos uma co-host que eu convidei para apresentar os episódios aqui comigo, que é a minha querida amiga Alessandra Eleutério Silva, a Ale. Seja bem-vinda a mais esse episódio, Ale. Olá, obrigada novamente pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, com temas tão relevantes para os Segue Chiques. E estou muito feliz desse convite. Muito obrigada novamente por poder me proporcionar tanto conteúdo bacana que estou aprendendo bastante também, assim como os Segue Chiques estão aprendendo, eu também estou aprendendo. A gente aprende bastante aqui nos episódios. Obrigada, Ale, pela participação. A Ale também tem canal aqui no YouTube. Fala um pouquinho do seu canal e das suas redes sociais, Ale. Isso mesmo, eu tenho o canal Ale Explica. Lá no meu canal a gente fala sobre carreira, desenvolvimento profissional, fala como as coisas acontecem no mundo corporativo e eu mostro para vocês, né, também os bastidores da engenharia civil, da construção civil, lá na obra, né, pé no barro mesmo. Então corre lá no meu canal Ale Explica, aqui no YouTube e em todas as redes sociais. Bom, vamos seguir a Ale. E quem está chegando agora e ainda não é um Segue Chique, tem que fazer o que aqui no canal, Ale? Tem que se inscrever no canal, procura aqui embaixo, tem o botão para se inscrever, ativa o sininho para você sempre ser notificado quando a gente publicar um vídeo novo e curta, comenta, compartilha com seus amigos para a gente ter mais engajamento e conseguir produzir mais conteúdos relevantes como a gente está produzindo aqui para vocês. É isso, já vai se inscrevendo, já vai curtindo para ajudar o engajamento e lembrem-se que a gente já tem o botão do Seja Membro. Clicando lá, você tem que sair, quando terminar o vídeo, sai do vídeo, vai lá na página do canal, clica no botão Seja Membro, que você se torna um membro Segue Chique Premium aqui do canal, com vantagens exclusivas, inclusive acesso antecipado aos vídeos antes do público em geral, tá bom? Fora outras vantagens todas que tem lá para quem é Segue Chique Premium e você vai estar apoiando o canal para continuar produzindo conteúdos de qualidade. Certo, Ale? É isso? Vamos chamar as nossas convidadas de hoje? Mas essas convidadas são mais especiais, né? Ah, é verdade, Você porque nós porque... temos um colaborador aqui do nosso Pod Chique, que é o grupo Vigilantes do Comportamento Alimentar. E hoje um episódio especial. Mas vamos contar primeiro o que é o grupo do... Tá aqui, ó, na nossa tela. O que é o grupo do Vigilantes do Comportamento Alimentar? É um grupo completamente online para quem está querendo perder aqueles quilinhos a mais, quem está em busca de saúde, quem está em busca de entrar no shape.
tem que contar com o apoio desse grupo Vigilantes do Comportamento Alimentar. Não é dieta, é outra história, e você entra lá no Instagram, manda uma DM que uma orientadora vai te atender, vai te passar todas as instruções, são reuniões semanais, de novo, tudo online. Eu tenho certeza que você vai gostar. Mas o episódio de hoje é mais do que especial, porque nós vamos falar com as orientadoras do Vigilantes do Comportamento Alimentar. Então, vamos chamá-las? Vamos. Vamos apresentá-las? Eu começo ou você começa? Eu começo. Então, vamos lá. Maria Lúcia Tedeschi, psicóloga, casada, 3 filhos, 7 netos. Desde muito cedo, começou a briga com seu peso. Após 3 gestações, estava com 25 quilos a mais e com vários problemas de saúde. Marcela Ruggiero, não sei se é assim que fala, Futi. Vou perguntar para ela. Bacharel em Direito, professora, divorciada, 2 filhos gêmeos de 31 anos, trabalhou por anos com administração de imóveis numa empresa familiar e há 23 anos parou de fumar e engordou 10 quilos. As duas são as duas orientadoras do Vigilantes do Comportamento Alimentar, que vem contar pra gente o que é esse grupo novo. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigado pela presença de vocês. Nós é que agradecemos. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Diz pra gente quem é a Maria Lúcia, quem é a Marcela. Eu sou a Maria Lúcia. Maria Lúcia, Marcela. Bem-vindas. Obrigado pela presença de vocês. Conta pra gente o que é o Vigilantes do Comportamento Alimentar. Mas antes de vocês introduzirem o grupo, eu quero saber o que vocês querem beber aqui durante o nosso papo. Nós temos vinho, temos água, café. Eu quero uma água, pode Eu ser? também quero uma água com gás, sem gás? Com gás. Com gás. Vamos lá. Então, conta pra gente em linhas gerais, pra gente começar esse papo, o que é o grupo Vigilantes do Comportamento Alimentar. Então, na verdade, eu sou psicóloga de formação. E aí todo mundo fala, né, que muitas vezes o peso vem da área emocional. Sempre trabalhei como psicóloga e tinha problema de peso, né? Então, eu imagino que eu conhecia bem minhas emoções e isso não me libertava de ter 20 quilos a mais. Ao final da 3ª gestação, eu estava com 25 quilos a mais e sem possibilidade de tomar remédio para emagrecer, que eu já tinha tomado anteriormente. E conheci um método que chamava Vigilantes do Peso. Apareceu na minha cidade e eu entrei no Vigilantes do Peso meio sem acreditar. E o Vigilantes do Peso é um método de emagrecimento, né, naquela época, que emagrecia sem remédio, mudando o padrão alimentar mesmo. E aí eu entrei, emagreci 23 quilos, Uau. mantenho esse emagrecimento há 34 anos. E aí, quando eu emagreci, fui convidada para trabalhar no Vigilantes. E aí, trabalhei por 30 anos no Vigilantes. Que era Vigilantes do Peso. Vigilantes do Peso, Weight Watchers, né? Era uma empresa internacional. Tá. E a Marcela? Eu entrei, tinha parado de fumar, né? E aí eu vim pro Vigilantes, porque a gente sempre quer um milagre, né? Encontrei uma amiga véspera de Natal e ela tinha emagrecido. Eu falei, nossa, como você emagreceu? E ela falou assim, eu fiz Vigilantes do Peso e tal. Eu falei, nossa, eu vou lá, esperando o milagre, né? Milagre de Natal. Quando eu cheguei lá, não sabia nada. Cheguei lá, fiz a minha inscrição, na primeira semana emagreci, fiquei apaixonada pelo método porque mudou a minha vida. Por que mudou a minha vida? Porque eu era uma pessoa sedentária, fumante, eu era uma pessoa que tomava refrigerante de manhã, de tarde, de noite, não tomava água, uma série de coisas. E aí eu aprendi, eu falo que a gente não fez uma reeducação alimentar, muitas vezes a gente faz uma educação alimentar. Não, e é uma mudança de mindset, né? Muito, muito. E aí, isso tem 23 anos. Aí, cheguei no peso e a gente frequentava mensalmente. Aí, um belo dia, uma das orientadoras na época falou assim, você não quer trabalhar com a gente? Então, nós estamos precisando. Aí eu falei, eu acho que eu vou. E aí eu fui e me encontrei, né? Larguei tudo aí, né?
Você que eu tava trabalhava com fazendo administração de imóveis imóveis numa empresa familiar. Tá. O direito eu não encerrei, né? Porque eu não gostei, não me identifiquei. E eu gosto de gente, eu gosto de falar e eu amo o que eu faço. Eu falei para Maria Lúcia, quando o Vigilantes do Peso encerrou no Brasil, eu comentei com a Maria Lúcia, a gente não sabe fazer outra coisa, a gente só sabe emagrecer pessoas. Que ótimo. Ótimo, Adorei adorei. essa. Só sabemos emagrecer Ela pessoas. fala que ela sabe cozinhar, ela fala que ela sabe não sei o que. Eu falo, imagina, a gente só sabe emagrecer pessoas. Vocês se conheceram, então, no Vigilante, No Vigilante. como orientadoras do Isso. Vigilantes do eu, Peso. eu era orientadora no interior, depois eu mudei para São Paulo há 15 anos e comecei a trabalhar no mesmo núcleo que a Marcela, muitas vezes. E aí, o dia que o Vigilantes falou que ia fechar no Brasil, eu estava no interior, eu estava de férias, que foi no começo deste ano de 2024. E a primeira pessoa que me ligou foi a Marcela, porque a gente teve uma reunião com todo mundo falando que ia fechar. E a Marcela me ligou e falou, amiga, mas nós não vamos parar, né? Eu falei, não, você não está querendo começar um empreendimento agora que eu estou quase dobrando o cabo da Boa Esperança, né? Ela falou, não, mas nós vamos. O Vigilantes do Peso ficou quanto tempo no Brasil? Acho que mais de 40 anos. Não, No Brasil? uns 40 50 anos, É. 50 anos. 50 tinha no anos. É uma Brasil. marca americana, É uma né? marca americana. Ele nasceu com a Jean Nitsch, ela fundou em Nova York. A dona nossa, que comprou a rede no Brasil, ela era americana, mas tinha família aqui no Brasil. Né? A dona Ruth Strickland. Foi a primeira dona do Vigilantes no Brasil. Ela que abriu há mais de 50 anos atrás. Tá. Aí, quando eu entrei, a gente estava assim, né, começando... Sim, tinha já 20 anos de... Mas no interior não tinha nada. Então, foi desbravado no interior também, né? E quando eu mudei para cá, para São Paulo, a gente começou a trabalhar junto. E quando terminou, a gente viu aí também uma grande possibilidade. Porque, como diz, né, da dó de morrer, eu tenho dó de morrer. E dá dó de morrer um projeto tão maravilhoso quanto o Vigilantes foi pra gente. O Vigilantes do Do Peso. peso, isso. Sim, porque Como aí eu o tenho, daí como eu tenho uma formação em psicologia e a Marcela também tinha toda essa estrutura, vamos fazer um programa voltado à mudança de comportamento também, né? Paralelo à mudança de alimento, vamos tentar mudar o comportamento em relação às escolhas alimentares. E aí, vocês juntas Fundamos a nossa fundaram o empresa. Vigilantes do Comportamento Comportamento Alimentar, que é uma empresa brasileira, então. Isso, nasceu em Né? maio desse ano, né? A gente começou. Assim que o Vigilante se encerrou no Brasil, a gente já estava com tudo mais ou menos engatilhado. E aí soltamos o programa, né? E assim, tinha muita gente que já acompanhava a gente de lá. Sim, que E aí continuou com a gente, né? Porque agora vocês também têm uma visão mais realista do Brasil, né? Porque o Vigilantes tinha muita coisa que vinha... O Vigilantes do Peso tinha muita coisa que vinha de lá de Americanizada. fora, Exato. americanizada. E que aí tinha que ficar adaptando, trazendo para a realidade. E agora o Vigilantes do Comportamento Alimentar é uma empresa brasileira que está focado na realidade brasileira, né? Sim. Isso. Trazendo todo o know-how sem Sem demérito perder, né? nenhum e sem Com perder o certeza, know-how né? que o Vigilantes do Peso deixou aqui, né? Quanto tempo a Marcela ficou no Eu Vigilantes trabalhei- do Peso? 15 anos como orientadora. Tá. E a Maria Lúcia? 30. 30. Nossa, é muita É. experiência, É né? muita experiência, Né, né? imagina como é que a gente ia deixar, né, tudo. E assim, as pessoas se sentiram órfãs também, né? Uhum. Porque é uma empresa maravilhosa. Então as pessoas, nossa, se sentiam perdidas. Por quê? Porque sempre tinha em mente aquela coisa, né? Olha, um dia que eu precisar, eu sei onde eu vou, né? Aquela Porto Seguro. Sim. Se sentiram muito perdidos. E aí eu falei, Maria Lúcia, a gente também, porque não dá, temos que fazer, temos que montar. E foi um sucesso desde o primeiro dia. Para você ter noção, a gente abriu uma reunião para explicar como é que ia ser o nosso primeiro projeto.
Tá assim, engraçado. muita gente ficou de fora, porque a gente tinha uma plataforma que te comportava 100 pessoas e tinham para entrar, assim, 300 pessoas. E ficaram de fora. A gente teve que imediatamente montar uma outra. Foi um sucesso desde o começo. Porque desde o começo também já foi tudo online. Sempre. Sempre online. Porque Então, a gente não tem só gente de São Paulo, né? Sim. Tem no Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil. E depois da pandemia, a gente aprendeu a usar os recursos das plataformas, a fazer as coisas online. A gente foi aperfeiçoando e adaptando. E, assim, você não precisa do E assim deslocamento, foi muito né? Você não engra- perde tempo de ir para uma reunião. Porque quando a gente tem, assim, a gente tem segurança sobre o que a gente sabe. Mas a gente não sabia se o povo ia comprar a ideia. Então, nós ficamos o dia inteiro junto, aquele primeiro dia. Aí a gente ficava assim, nossa, e se tiver umas 20 pessoas? A Marcela falava, não, a gente vai começar com 20. Ah, mas e se tiver umas 30? Aí eu falei assim, nossa, mas se tiver 50 vai ser bem legal, hein? E aí fomos para o lugar que a gente ia fazer, no escritório, para fazer a reunião. E começou o povo chegar. E a plataforma cabia 100 pessoas na reunião. E um Ficou monte gente de de gente fora. mandando assim no WhatsApp. Não consegui entrar, não consegui entrar. Porque com 100 fechou. A Marcela, muito ágil nessas coisas, também aprendeu, né? Porque eu sou uma ignorambite aí, né? Aí a Marcela falou, não, estou montando outra reunião agora. Então, fizemos uma reunião 8 horas da noite e outra 9h30 da noite. Não, e e atendemos lotaram as todo duas. mundo. Lotamos umas lotamos duas as e duas. gente ficou de fora. Então, Não, e vamos deixa eu só fazer um comentário que eu achei assim fantástico, porque assim, Maria Lúcia tem 3 filhos, 7 netos, começando uma empresa nova, né? Olha só, assim, assim, o que ela está mostrando pra gente, que assim, a idade é uma coisa que não pode nos limitar, né? A gente, qualquer Eu momento falo da sempre vida, a isso, gente Lê. pode... Eu estava Né? em Assis quando o Vigilantes avisou que ia fechar. E eu fui para um lugar e tive essa reunião. Eu já sabia que ia Que ia ser acontecer. isso mesmo que ia acontecer. Aí eu voltei, estava todo mundo na piscina, curtindo o verão do interior. Eu falei, gente, realmente, a mãe está desempregada, né? O Vigilantes fechou no Brasil. E aí eles mãe, já tá na hora de você descansar mesmo. Ai, vó, que bom, você vai ficar um pouco aqui em Assis. Esperei todo mundo falar, eu falei, então, mas já tem um projeto para recomeçar, né? Então, sabe, assim, eu não me sentia, assim, incapaz, mas tinha algumas inseguranças. Como que alguém vai começar um novo negócio com 70 anos de idade, né? Com 71, na verdade. E, assim, me sinto muito pronta para novos desafios. Eu acho, assim, que essa semana até falei disso, né? No final do texto que eu leio, eu falei, gente, não temos espaço para preconceito, Não. sabe? Achar que eu posso, com 70 anos, ir num bar sozinha e pedir um chopp. Eu posso. Não tem limite, né? Para qualquer coisa. E para iniciar um novo negócio também. Mas é isso, é vencer desafios. Sim. Né? Quebrar crenças, né? Quebrar crenças. E está sendo maravilhoso. A gente está crescendo a cada dia, né, Marcela? A produção Muito. tá pedindo para Maria Lúcia não bater na mesa que faz som no microfone. Não tem problema. Esqueci. Não tem problema. Vamos lá. Mas isso que vocês estão dizendo é muito importante, porque existem crenças limitantes para tudo. Pra tudo. Pra Nossa, e tudo, pra emagrecer né? tem um E para monte. emagrecer tem um monte. monte. A gente recebeu uma endócrino que a gente gravou com ela aqui também. E a gente estava falando com ela daquela questão que dizem assim, não, o gordo ele não tem força de vontade, ou ele não tem vergonha na cara. Ah, é gordo porque, olha aí, já está comendo um doce de novo. E isso é uma crença Uma limitante, crença e porque não vou. vocês devem saber melhor do que eu, mas são dados que ela trouxe aqui pra gente, que a obesidade hoje é uma das principais doenças do mundo, né? E que acomete a outras doenças, né? Leva a outras doenças. E a obesidade é uma doença, né? Não é falta de vergonha na cara, Com é certeza. uma doença e que deve ser cuidada e tratada como uma doença. E o que o Vigilantes do Comportamento Alimentar faz é dar suporte e
tratamento para isso, não é? Eu falo que a obesidade é a ponta do iceberg, né? Tem muita coisa por detrás e eu fico muito chateada. Maria Lúcia também, quando as pessoas falam, gordo é sem vergonha, você é gordo porque você quer, é simples, é só parar de comer. Não é tão simples, porque tem muita emocional, muita coisa envolvida, crenças da infância, tipo, come, limpa o prato, se você não comer, você não vai ganhar isso. Então a pessoa já vem com essa questão desde a infância. Tem aquela crença de que come que passa, para de chorar, você tá chateado, tá triste, machucou, vou te dar um sorvete, um docinho. Eu tive uma cliente, acho que 2 semanas atrás, eu até contei na nossa reunião, uma cliente comentou que ela, numa das nossas palestras, ela teve um insight. E a nossa questão é essa, da pessoa perceber o comportamento e o porquê do comportamento. Porque não adianta ficar só focada na comida. Porque se não mudar o comportamento e entender o porquê. E ela teve um insight que a mãe dela dizia assim, come para ficar fortinha. Quando ela era criança. Você também deve ter escutado isso, né? Todo mundo acho que já escutou. E ela conseguiu entender que a relação dela com a comida hoje vinha dessa questão que ela, quando tinha qualquer problema emocional que ela precisava estar forte e superar, vinha aquilo como, porque eu me fortaleço quando eu como, né? Então, essas coisas que nas reuniões a gente coloca, que fazem com que os outros despertem um olhar por uma outra questão, que não é só eu como banana ou eu como maçã, né? Eu como chocolate ou eu como... Além disso, e a nossa proposta é olhar o comportamento e entender por que eu me comporto dessa forma. Por que eu... E o autoconhecimento, né? Eu tenho 23 anos de emagrecimento, trabalho há 15, mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu quero comer até o final do pacote. Esse é o meu limite, o final do pacote. Se você me der um pacote P, eu vou comer o P. Se me der o M, eu vou comer o M. Se você me der o G, eu vou ser o G, o GG também. E eu entendo esse comportamento. A partir do momento que eu entendo, eu começo a lidar com ele de uma forma diferente. Qual é a forma diferente? Compra um pacote PP. Exatamente. Não é assim, não, eu tenho que comprar o G e aprender a não comer o G. Não é isso. Né? Eu vou comprar o P. Vou comprar o PP, porque assim eu vou mudando o meu comportamento. A gente não precisa ser forte. A gente precisa saber das nossas fraquezas. Por exemplo, tem algumas coisas que eu não tenho na minha casa. E não tenho ponto. Entendeu? Por quê? Porque, assim, quando meu neto abre a despensa e fala, nossa, vó, essa casa não tem nada, né? Eu falo, tem afeto. E do outro lado da rua tem a loja de doce. Você pode ir lá, a avó te dá dinheiro, você compra. E come lá, de preferência. Porque tem algumas coisas que eu tenho dificuldade para ter na minha casa. Não, e é bacana a gente entender as nossas vulnerabilidades, né? Com certeza. Então, assim, se você já sabe, não posso ver o outro comer. Então, eu fica resisto lá comendo. bravamente a uma coxinha. Mas eu não resisto bravamente a um doce, entendeu? Então, eu tenho que conhecer o meu limite. Quando eu entrei no Vigilantes, lá atrás, que a mulher falou, não, vocês vão emagrecer e nunca mais vão engordar, eu levantei minha mãozinha, falei, você está querendo dizer que eu vou voltar a comer como antes e não vou ganhar peso? Ela falou, é. Eu falei, vou poder comer o pudim? Ela falou, vai. Eu falei, o pudim todo? Ela falou, não, um pedaço. Eu falei, então, o meu problema nunca foi um pedaço. Quem come um pedaço de pudim não está aqui nessa sala. Ai. Agora, eu tenho que aprender o meu limite. Eu vou comer um pedaço de pudim. Vou comer um pedaço. E este eu contabilizo, entra no meu programa do dia, tá tudo certo. Eu tenho que ver o que eu consigo limitar e o que eu tenho dificuldade para limitar. E aprender a lidar com essas dificuldades. E não achar que eu sou sem vergonha, que eu estou nesse lugar porque eu quero, por opção. E tem várias camadas aí, né? A primeira delas é assim, reconhecer as suas dificuldades, né? Saber quais são as dificuldades. Porque todos temos, em diferentes áreas. Sim. Alguns para com a comida, né? A segunda camada disso é que, assim, a gente pode reconhecer essa fraqueza, mas tem que estar disponível a mudança. Porque você achar, assim, que você quer emagrecer comendo o pudim todo, se não houver uma mudança, não há mudança no peso também, né? Não tá. Tem mas que, o tem que a que gente haver sempre mudança de fala, comportamento. Anderson,
Se eu tenho necessidade de ter autocompaixão com alguns comportamentos inadequados que eu tenho. Eu tenho que ser autocompassiva. Mas a autocompassividade, ela tem que ser seguida de um plano de ação. Porque senão eu vou ficar me permitindo para sempre. Tem esta camada e tem a camada do perdão também, né? Porque fatalmente, em algum momento, a gente vai falhar de novo. E aí a gente pode se perdoar e ter o compromisso de retomar. Sim. Porque também tem gente que fica se mortificando Autopiedade. e dizendo assim, não, mas eu já tentei, não deu certo. Pra mim não dá e certo. aí, Pra mim não serve. pra mim não dá. Nessa idade eu não consigo emagrecer. A Isso, gente nessa tem idade. várias coisas. Nessa idade, na menopausa. Ai, porque eu tenho muitos problemas. Ai, porque o meu marido gosta muito de comer fora. Oi, Porque eu tenho uma mas vida é social ele. intensa. Ai, eu tenho uma vida social intensa. Oi. Porque eu tenho hipotiroidismo. Aí eu digo assim, eu Isso. sempre pergunto assim, mas se você tem hipotiroidismo, você foi ao médico? Fui. Você toma remédio? Toma. Então não tá controlado, equacionado? Porque aí não é uma desculpa, né? Então, porque a gente arruma fica- as É o desculpas, comportamento né? que a gente tem dificuldade na mudança. E eu falo assim, continua com a mesma receita, que você vai ter o mesmo bolo. A gente tem que isso. mudar a receita para sair um bolo diferente. E assim, ter esse olhar de que eu não quero, que eu não vou ser emagrecido. Que a gente quer o resultado. A gente não quer o processo. Na verdade, não vai dar certo, porque esse resultado não vem. Nem de remédio. A gente sabe que parou, volta, porque o comportamento não mudou. Por exemplo, Então né? tem um olhar pro E as comportamento. pessoas perguntam também, né? Por exemplo, eu emagreci 23 quilos. Nunca mais você engordou? Os 23, não. Por quê? Porque eu controlo um. Exato. Eu continuo me pesando uma vez por semana e acompanhando de perto o meu peso. Então, quando eu subo na balança e tá lá 700 gramas para cima, eu vou correr atrás de 700 gramas para não correr atrás de 23 quilos. Sim. Né? Porque, assim, todo mundo tem poder de emagrecer e tem poder de voltar a engordar. O que você não pode perder é o controle da balança. Eu quero fazer um disclaimer aqui, que é um termo chique, bonito, agora que tá muito em alta, né? Que aqui ninguém tá falando de gordofobia, Não, né? Com certeza. Nós estamos falando de quem está procurando um emagrecimento. Então, deixar bem claro, né? Gordofobia é a gente ter preconceito com uma pessoa que é gorda e achar que ela não é capaz, que ela não pode fazer determinadas atividades, ou que ela não merece um emprego, ou frequentar algum lugar, ou fazer brincadeiras de mau gosto com essa pessoa. Isso é gordofobia. O que a gente está propondo é auxiliar aquelas pessoas que querem emagrecer e querem ter uma vida saudável. Então, a parte, toda a questão de gordofobia, que nem venham comentar, porque nós não vamos Mas é o levar em oposto consideração. disso. Você viu né? que a gente está falando do acolher. Nós estamos Isso, acolhendo. exatamente. Né? O que a gente está fazendo é o oposto. É entendendo Exato. que quem fala que o gordo é sem vergonha não entende o que tem por detrás. Exato. Sim. Então, nós estamos sempre Nós no temos acolher. muitas histórias, assim, inclusive a gente não começou a empresa nossa há muito tempo, né? Em maio. Mas, por exemplo, a gente tem depoimentos que emocionam a gente. De pessoas que tinham dificuldade para cruzar a perna. Que é uma coisa tão miúda quando você pensa, né? Não, a pessoa gente fala nem assim, pensa, né? nem A gente pensa. cruza a perna sem pensar. Isso. Eu falo que aquele nó que a Gisele Bündchen dá, aquele nó é só dela, né? Porque assim, a gente cruza normal. Ela faz aquela volta. Que ainda por passa trás. o pé por E trás da batata da outra aquilo perna, lá. né? Desculpa, eu faço esse nó. Isso, então. Isso. Silencia o microfone dela. Vamos cortar o Não microfone cortar. dela. Porque, Eu vou chegar lá um dia. E aí Gente, ninguém precisa chegar lá. A gente tem que estar feliz Também. e saudável. Verdade, É isso que a gente precisa. A cliente falou que ela estava muito feliz porque ela tinha cruzado a perna. Ela mora no Rio de Janeiro e que ela tinha um sonho de caminhar na praia, na orla. E ela está correndo 3 quilômetros. Nossa. Então ela Gente, falou que assim, fantástico. eu estou muito feliz com os meus resultados, porque eu estou correndo 3 quilômetros. Então, é uma coisa assim, sabe? Você fala assim, pô, a gente vai muito além daquilo que a gente tinha se proposto.
sabe? Eu falo que, assim, é tão prazeroso trabalhar com aquilo que a gente trabalha que... Brincadeira à parte, que a gente nem precisava ganhar muito. Mas, porque, assim, são histórias que você fala assim, meu, sabe? Pessoa que espera o ônibus passar porque não passava em determinada catraca. Então, espera o ônibus certo, porque naquele ônibus a catraca, ela cabe, entendeu? E a pessoa emagrece e começa a caber em lugares que ela não sonhava, né? Então, é isso que a gente proporciona, é este olhar afetuoso com você. Isso. Né? Nós vamos começar a contar como é que funcionam as reuniões. Então, nós vamos mudar um pouquinho o direcionamento do papo, mas antes disso, nós vamos fazer o nosso quadro, o R+, o R Nunca Mais. A Lê vai contar para vocês, então, o que é o R+, e o R Nunca Mais. Bom, vamos lá. Ó, esse quadro a gente vai falar sobre uma refeição que a gente fez, que a gente não, né, que vocês fizeram, e que traz uma memória afetiva, que quando vocês vão em algum lugar, vocês sempre falam assim, nossa, aquela refeição que eu fiz aquele dia me traz uma coisa tão gostosa. Qual que é essa refeição de vocês? Pra mim, eu tenho uma memória afetiva muito gostosa, parece bobagem, né, gente? Mas da pamonha, comer pamonha. Olha, não é nenhuma refeição. É o segundo episódio da pamonha. A pamonha, porque eu lembro que a gente ia muito pra Águas de Lindóia, e aí vinha o rapaz vendendo com aquele cesto, todo dia de manhã, a pamonha. Então, me traz uma memória afetiva. Então, não é uma refeição, é um alimento. Me traz uma que fala, ai, que maravilha, que lembra muito da minha infância. E a Maria Lúcia? Então, na verdade, eu falo que eu nunca mais comi arroz doce como eu comia, né? Porque o arroz doce da Dona Cecília, que era minha mãe, era um arroz doce especial. Então, eu nunca mais consegui comer arroz doce. E toda vez que eu vou para o interior e encontro meus filhos, eles falam, mãe, faz arroz doce? Porque a mesma imagem que eu tinha da minha mãe, eles têm de mim. Que eles acham que eu fazia um arroz doce perfeito também, entendeu? Então, eu acho que é coisa de geração, que passa de geração em geração, né? Eu não acho o meu arroz doce tão bom quanto o da minha mãe, mas meus filhos falam que é melhor até que da minha mãe, que eles também conheceram. Adoro pamonha e adoro arroz doce. A nossa R Nunca Mais. Agora, a R Nunca Mais. A R Nunca Mais é aquela refeição que... Bom, essa hora um dia vai chegar para todo mundo, que a gente vai morrer. E aí, 2 horas antes de você morrer, você tem que realizar o seu desejo, que é comer sua última refeição antes de morrer. Você pode escolher o que você quer comer. O que seria a última coisa que você gostaria de comer na vida? Aquela refeição que você vai fazer e aí você vai morrer e nunca mais vai fazer. E aí, quer dizer, você vai morrer certeza. Não, é certeza. Isso já tá certo. Não tem problema se você engordar com isso. Pode comer o que você quiser, Maria Lúcia. Em 2 horas não vai dar tempo se você ganhar 23 quilos. Certeza, daqui 2 horas você vai morrer. O que você quer comer agora? Então, na verdade, eu pensei numa refeição e numa sobremesa, porque para mim, o sempre mais tentador é o doce, entendeu? Mas eu comeria uma massa com frutos do mar, que eu gosto muito. E aí, depois, eu comeria, assim, vários brownies. Vários. Vários. Eu vou contar pra vocês uma coisa super engraçada depois que me responderam nessa pergunta. E a Marcela? Uma pizza inteira de mussarela que eu adoro. Eu iria no rodízio. De pizza? De pizza. Adoro comer pizza todas também, adoro. E o doce também, né, gente? Eu entraria numa doceira e mandava ver. Já responderam assim pra mim, eu comeria 2 coisas. Tudo e muito. Adoro. Adoro. Nossa, por que eu não pensei nisso? Mas engraçado, né, disso, que quando eu emagreci e eu trabalhava já como psicóloga, me falaram, vamos trabalhar no Vigilantes? Eu falei, será? Quando eu cheguei na minha casa, eu gosto de contar essa história porque é típica mesmo. Eu cheguei em casa e falei assim pro meu marido, bem, me convidaram para trabalhar no Vigilantes. Ele falou, mas isso ganha? Será que é salário? Como será? Eu falei, não sei, não perguntei. Eu sei que eu não posso mais engordar. Ele falou, então vai. Vai que eu acho que tá bem pago vai já. que eu apoio. Porque a gente, na verdade...
não teria como eu e a Marcela trabalharmos com isso se a gente não passasse um pouco da nossa realidade. Então, Claro. essa história que a gente trabalhou no Vigilantes é porque a gente emagreceu no programa. Porque só sabe as dores e as agruras sim. quem passa pelo processo. Uhum. Então, a gente consegue este acolhimento porque a gente já esteve nesse lugar. Nesse lugar. Né, eu E acho. como é que acontecem as reuniões? Você está falando de programa, de reuniões, então vamos explicar para quem nunca fez nem Vigilantes do Peso, não sabe o que foi o Vigilantes do Peso, está conhecendo agora o Vigilantes do Comportamento Alimentar. Como é que funciona? Eu vou lá, eu mando uma DM para vocês no Instagram, vocês vão retornar para mim. Qual é o próximo passo? Bom, aí a gente vai entrar em contato, você vai entrar, a gente vai conversar, nós vamos mostrar como é que é a nossa proposta, né? Qual é a nossa proposta? A reunião semanal numa plataforma, né? Pode falar plataforma? Pode. No Zoom, a gente Tá. trabalha no Zoom. Então, a pessoa pode participar de qualquer reunião, ela não tem um dia fixo, um horário. Nós temos de segunda a quinta-feira, alguns horários, quantos são por semana? 6. 6 horários da semana. E, por exemplo, hoje eu posso entrar, aí eu entro, que a gente disponibiliza o link para a pessoa. E aí, se der para ela entrar, ela entra. Pelo menos uma vez por semana. Tem E que a entrar. reunião de quanto tempo? 30 a 45 minutos. Então, eu vou lá, mando uma DM para vocês, a gente acerta, vocês vão passar um link para eu entrar numa reunião online. Isso. Essa reunião, vocês têm disponível 6 horários Na semana. semanais. Eu posso entrar em Qualquer qualquer um um. dos horários. E mais de um, caso E- você Isso eu queira. ia perguntar. Pode ser mais de uma Pode. vez, inclusive. Pode. Tá. O tema é semanal, Tá. tá? Então, Na mesa de segunda a quinta, nas 6 reuniões, o tema é o mesmo. Será o Só mesmo que tema. nunca é o mesmo. Claro. Né? Porque é o grupo é tudo ao vivo. diferente. Sabe aquela história? O rio passa e você não é o mesmo, o rio não é o mesmo? Aham. Tá? É isso mesmo. O tema é o mesmo, mas cada reunião é uma. Se eu E quiser, nós eu posso também. entrar nas 6 reuniões. Pode, Sim. nós temos cliente. Mas o que vocês pedem é que entre pelo menos No em Zoom. uma por semana. É. Essa reunião é em torno de 30 30 a 45 Que minutos. são reuniões ao vivo. Né? Sim, Não é nada, gravado. Nada Nada Não, gravado. Nada. E aí, no final, eles ficam sempre para tirar dúvida. E o que a gente trabalha na reunião? É isso que eu Cada ia perguntar. semana E é um como é- tema diferente. Como é que acontece essa reunião? Geralmente tem temas comportamentais e às vezes tem temas do próprio programa. Como montar uma refeição equilibrada, né? Como que eu faço para fazer lanches saudáveis. Na outra semana, essa semana, por exemplo, trabalhamos com platô, efeito platô, que começa a empatar o peso. Por que acontece isso? O que eu tenho que rever? Entendeu? Mudança Então- de crença, a gente trabalha também, entender as crenças, como pedir ajuda para os familiares, porque às vezes eu tenho na minha casa uma colega, uma companheira que pode comer tudo aí, né, Sim. que não engorda. E aí, como é que eu faço, né, para pedir Mas, ajuda, às ó, vezes, porque a pessoa traz. Vamos deixar aqui ó, o depoimento. Quando os meus coleguinhas fazem dieta, eu entro e faço a dieta junto com eles. É verdade. A Ale apoia todo Eu mundo. É apoio. assim, olha, nós temos que sair para jantar. Vamos sair para jantar? Vamos, mas eu tô fazendo dieta. Tem que ser assim. Ela Ok. sempre apoia. Sabe o que acontece? Eu vou falar uma coisa, o emagrecimento ele é muito solitário. Né? Porque às vezes Sim. você está precisando e as pessoas que estão à sua volta não estão precisando. Então, o nosso papel na reunião é justamente esse acolhimento e a pessoa entender isso. O mundo não vai mudar porque eu preciso emagrecer. Sim. Né? Então, como lidar com essas situações? É isso que é a nossa proposta. As reuniões tem de 30 a 45 minutos. A gente passa as orientações saudáveis assim do Guia de Alimentação do Brasileiro, onde a gente da importância de dar água, dos legumes, das frutas, né, com equilíbrio. E basicamente assim, nosso programa é bimestral. Nós temos turmas bimestrais. Por quê? Como nós trabalhamos muito com isso há muito tempo, né? Nós percebemos que proposta muito longa é meio como assim, vou fazer um plano de 6 meses. A pessoa se perde ali, porque a gente sempre deixa para a última hora. Ainda tenho mais, né? Lá para frente eu saio correndo atrás. Ótimo. Nossa proposta é bimestral, porque a gente consegue enxergar
né, nesse período aí. Então, isso foi uma coisa muito estudada. A gente não fez do além. Quando você diz a nossa proposta é bimestral, é assim, a cada 2 meses a gente renova a adesão, é isso? Renova Tem os um votos. valor de adesão. Isso. Essa adesão, eu vou ficar lá por 2 2 meses, meses. participando das reuniões semanais, fazendo o Isso. controle. Aí daqui 2 meses Eu faz renovo uma o plano renovação por de mais plano. 2 meses. E Tá. renovo os votos comigo mesma. Tá. Né? Por quê? Porque a gente percebeu que quando tinha no programa, quando a gente trabalhava no Vigilantes do Peso, que tinha anual, a pessoa se perdia ali. Sabe igual a academia? Que você faz o anual e você nem vai. Tá lá o ano inteiro. Vai. Na Vou no verdade, verão, vou no verão. Isso, empurrando com a barriga. A proposta é bimestral. Então você tem aquele olhar pelo bimestre. O potencial de emagrecimento, 5 quilos. Potencial. Mas cada um é cada um, né? Por que a gente fala um potencial de 5? Porque tem gente que entra com a ilusão de 10 em 2 meses. Não, vamos ser realistas. Um potencial de 5 quilos em 2 meses. E fica uma coisa gostosa. Por quê? Porque quando a pessoa autoestima, é quando eu me proponho uma meta e eu alcanço. Então isso eleva a autoestima. Poxa, eu me propus aquilo e eu alcancei. Pensa assim, meta daqui 6 meses emagrecer 10 quilos, 15 quilos. Vai demorar ainda para chegar, para eu sentir os louros daquela vitória. Então, a nossa proposta é bimestral renovável. Ou seja, as pessoas que estão no programa, a gente tem um número limitado. Por quê? Porque nós damos atenção por WhatsApp. A gente está sempre disponível, né, dentro das possibilidades, por uma dúvida, por uma questão. A pessoa às vezes fala, eu tenho uma festa, como é que eu faço? Né? Como é que eu me ajuda? Então a gente está aberto para isso, fora a reunião online. Então, fora aquela reunião online, A gente semanal, atende vocês também. têm um apoio pelo WhatsApp. Isso. Um canal ali que a Aberto. pessoa fala, socorro, Isso. eu tenho isso e tem aquilo que eu escolho, Isso, por exemplo. isso Eu mesmo. vou ter um casamento que não estava programado, ou uma festa que não estava programada. Isso. O que eu faço? E aí Isso. vocês dão ali Isso, um help isso. para a Isso. pessoa. É porque é a vida real, né? É a a vida nossa real. vida real acontece. E isso é um diferencial, Né? esse contato próximo, né? Porque daí a gente chega na semana seguinte, ou no dia seguinte, ou no final do... E aí, né, Mariela, como é que foi o seu casamento? Como é que deu? Aí também ajuda a pessoa a ter a percepção da mudança de comportamento. Porque a gente acha que emagrecer é só parar de comer. E não é parar de comer. É aprender como eu vou comer. Então, eu vou na festa do casamento, aquela ideia. Eu vou numa festa, eu vou chegar lá porque eu tô de regime, eu vou chegar lá e não vou comer nada. É mentira, gente. Você pode isso fazer uma vez. E aí, ela ter a percepção e essa troca com a gente que ela foi no casamento e que ela comeu sim, mas ela comeu muito menos do que ela E comia que ela fez antes. escolhas, né? Ela e que fez ela diferente. soube, que ela fez diferente. A gente pergunta sempre isso, né? Quando a pessoa, por exemplo, manda pra gente, ai, Maria Lúcia, fui viajar. E aí, como foi? Nossa, nem sei. Não, como assim não sabe? Ai, sabe, assim, eu comi certinho e eu não engordei. Fiquei 10 dias viajando e não engordei. Então, eu sempre pergunto, se você não tivesse aqui, o que teria acontecido? Ai, com certeza eu teria engordado. Então, já foi uma vitória, sabe? Claro. Você voltou mais consciente de que você viu o entorno da viagem. Porque quando a gente está sem muito objetivo, a gente vai só para comer na viagem, quase não vê os passeios. Né? Eu acho que é mudar o entorno das coisas que eu faço. Né? E ter, quando a Marcela fala, né, por exemplo, o objetivo, atingir a meta. Não é só atingir a meta de peso, é atingir a meta de mudança. Eu me propus a mudar. Então, por exemplo, essa semana eu vou 3 dias na academia. Esquece do peso. Você cumpriu? Você foi 3 dias na academia? Eu fui. Então, já é uma vitória. Sabe? Então, eu acho que a gente tem que considerar sempre toda a mudança de comportamento e de resultado paralelo, óbvio. A gente não pode ter medo da balança. A balança tem que ser nossa aliada. Você sabe que eu tenho uma amiga que diz assim, eu sei quanto eu estou pesando pela roupa, eu não preciso subir na balança, eu não quero subir na balança, porque a balança me deprime. Uhum. Agora, normalmente quem fala esse tipo, quem faz esse tipo de colocação, está sempre
subindo Eu no estava peso, né? sempre Tá no mesmo sempre- peso. Eu nunca tive balança na minha casa, quando eu tive problema de peso. E meu marido é apaixonado por balança. Ah, eu também sou. Então, eu não tinha balança em casa. E a gente saía pra rua com as crianças pequenas no interior, época de Natal. Para mim, aquilo era terrível. Ele viu uma balança. Maria Lúcia, vamos pesar? Eu falava, não, estou sempre no mesmo peso. E ele, assim, muito educado, uma pessoa fina, ele falava assim, nossa, a impressão que eu tenho é que você está um pouquinho mais gorda aqui. Bonitinho demais, né? Não, imagina, né? E, assim, o dia que eu fui no Vigilantes, que eu subi na balança, que a mulher falou que eu estava com 83 quilos, quase que eu dei na cara dela. Porque eu a culpa tinha é dela, né? certeza A que eu culpa- não tinha aquele peso, você tá entendendo? E, assim, é muito difícil pra gente encarar de frente isso. Mas nunca mais eu tive medo de balança. Hoje eu tenho balança na minha casa, eu me peso uma vez por semana. Por quê? Porque eu não posso perder o controle disso, né? E, assim, o peso me define? Não me define. Mas ele me dá estratégias para continuar, entendeu? Ele dá um referencial Isso, para ele me você dá, saber. isso. Agora eu posso exagerar mais um pouquinho. Essa semana eu preciso apertar mais um E pouquinho. roupa não é mais referencial, gente. Sinto muito, porque antigamente, eu sou da época, não queria confessar, mas só da calça de brim, Né? que não tinha elastano. Que você punha pra lavar, você tinha que ficar depois com as pernas pra cima, na cama, Pra poder deitada, entrar, pra né? alguém fechar. 3 irmãs, uma segurava aqui da outra, a outra ficava lá, as pernas pra cima. Hoje o elastano cresce com a gente. E aí a pessoa não percebe, porque a roupa tá indo. O elastano você veste, por isso que ela vestia com 23 quilos a mais a mesma roupa. Eu falo sempre, né? Eu vou sair hoje, comentei isso semana passada com a Marcela. A gente teve um encontro, fomos tomar um café. Eu falei, Marcela, eu tava saindo pra cá, meu marido, mas você não vai com essa blusa por fora? Eu falei, mas como não? Ah, porque nem parece seu corpo. Põe a blusa pra dentro. Eu falei, tem 71 anos, colega. Ele falou, mas não tem importância. Põe essa blusa pra dentro. Você tem que mostrar que você tá magra, sabe? E isso valoriza, lógico que valoriza. Claro. É o seu Dá cartão de um visita. tchan, né? Dá um tchan. É gostosinho ouvir isso, né? É bacana ouvir. E no programa, então, a gente tem a reunião semanal, tem o canal do WhatsApp para os helps, e aí o programa ele se baseia numa dieta específica? Não, no guia de- dieta, é o quê? Não, a gente segue o guia de alimentação do brasileiro com as orientações saudáveis, como você monta um prato saudável com equilíbrio, né? Com a proteína, com o carboidrato, com os grupos alimentares. Usa todos os grupos alimentares, não tem restrição. Ah, isso que eu queria saber. Eu tenho uma Não coisa tem que eu low gosto carb, muito não de tem falar. jejum intermitente. não. Tomar água. E a questão das escolhas mesmo, Eu falo né? sempre, não tem restrição nunca do quê. Teremos sempre restrição do quanto. Tá, aí vocês dão lá um referencial de quantidades. Sim. Quanto você vai comer de cada coisa. São cotas Tá. que você obedece de acordo com o número de quilos que você tem para emagrecer. E aí Se você tem mais pesos para emagrecer, você pode comer naturalmente mais. Tá. Que mesmo assim seu resultado será bacana. Então, quanto mais eu tenho para emagrecer, Você mais tem uma a cota quantidade maior. Isso. de Conforme comida você vai emagrecendo, vai diminuindo. essa cota vai diminuindo. E Tá. essa cota do emagrecer, da quantidade de quilos, vocês também dão uma orientação? Porque muitas vezes a gente fica, né, bitolado nessa coisa das redes sociais e a gente acha que tem que virar uma Gisele Bündchen. Então, Não. mas... E não é... Mas é muito isso- pessoal, é muito É. de cada um, né? Mas, assim, quase todo mundo já entra com a noção de quanto quer emagrecer. A Marcela sempre fala, gente, pelo amor de Deus, não queira entrar no casamento, no vestido de casamento que você casou faz 30 anos, né? É. Porque, assim, é fora da sua realidade. Você tem que emagrecer para ter um peso confortável para você. Agora, o que não dá é para emagrecer e falar assim, não, tá bacana desse peso. E eu tô lá bem acima do peso, né? Mas o limite é de cada um, né, Lê? Não Até tem porque um. se você olhar a Organização Mundial da Saúde, ele tem uma tabela de altura e peso saudável, às vezes que é muito... A pessoa até desanima quando ela olha para aquela tabela. Ela fala, nunca vou pesar isso, eu nunca pesei isso, nem quando eu nasci a pessoa fala.
né? Então, aí Mas vai ela de tem cada um um. limite também. A É. tabela de peso saudável, ela tem um limite de 10 quilos entre o mínimo e o máximo. Mas tem Estando gente que não naquilo vai lá, chegar naquilo. Não vai. Então, para mas que tem que muito vai? médico Mas é já que não Não adota mais a adota, tabela. exatamente Não, isso que a gente está falando. É isso. Mas é muito Tem para que tirar saber, mesmo essa crença da pessoa chegar lá e falar assim, não, eu quero emagrecer, sei lá, 30 quilos em 3 meses. Que a gente sabe que não vai acontecer. Não. Então, assim, nesse sentido, a orientação, você está acima do peso, mas o programa acho que você já está comentando, a perspectiva é emagrecer 5 quilos quilos em 2 meses. E daí né? você Aí vai você vai renovando com renovando. você mesmo Tá. e vai... E aí, então, temos o programa, temos as reuniões, o canal de help do WhatsApp, e aí tem o controle da balança Sim. semanal. A Eles pessoa se controla. eles se pesam e Ah. eles vão mandando o peso pra gente poder acompanhar. E isso ela fala ali na reunião? Não, Manda no particular. particular. No pra particular. gente. Tá, Manda então no não é que ela particular. precisa chegar na reunião Não, e vamos declarar assim, receitando, não. Você pergunta para uma mulher ou para um homem a idade, você pergunta qualquer coisa, mas não pergunta quanto pesa, né? O peso é eu íntimo, costumo é muito dizer que particular. normalmente, quando a resposta é um número, é melhor a gente pensar se deve perguntar. Então, você não pergunta a idade, você não verdade. Eu nunca pergunta o tinha peso, você pensado. não pergunta o salário. Normalmente, quando a resposta é um número, pensa 2 vezes se você deve verdade. perguntar. É verdade. Né? Verdade, Então, boa não se dica. pergunta o peso. Por isso que eu perguntei. Então, Não. o peso ela vai enviar... Ela vai mandar no nosso WhatsApp particular Tá. e ela vai falar, por exemplo, Maria Lúcia, estou tendo dificuldade, não estou conseguindo emagrecer, o que você me sugere? E às vezes a gente sugere até que eles mandem o cardápio pra gente. Manda pra mim o que você tá comendo. Porque às vezes a pessoa tá repetindo sempre do mesmo, acaba não dando mesmo um resultado legal. Ou Então, a comendo gente um dá- alimento que é muito calórico, né? Exatamente. E aí, se ela Então, a substituir gente, um isso. alimento, já dá um Já resultado. dá um resultado, exatamente. E peso, tem gente que fotografa, que se quer, né? Tem gente que manda foto da balança, Tá. que sobe na balança e, né? E o que acontece? O controle do peso é muito além, é muito uma questão mais psicológica, né? Você sabe que tem alguém ali para você vai ter que, entre aspas, né, prestar uma Prestar conta, satisfação, né? prestar contas, né? Então a pessoa pensa às vezes mais antes de comer, elas falam isso. Olha que interessante, né? Como o ser humano é. Ele fala assim: "Nossa, eu pensei em você, eu pensei em vocês, eu tinha que mandar o meu peso, então eu até me controlei mais, né?" Como tem essa supervisão, né, no bom sentido, ela é favorável, porque a gente às vezes precisa disso, né? Eu falo que se não tivesse prova, você acha que a gente teria estudado? Olha, você leu o meu Não. pensamento. Eu ia dizer exatamente isso. Quando tá chegando a semana de provas, normalmente Isso. a gente não falta às aulas. Isso. A gente presta mais atenção às aulas, Fica né? em casa, não sai. Fica em Isso. casa, não sai, dá uma estudadinha. Quando tá no começo ali do bimestre, que tá longe da semana de provas, a gente dá uma relaxadinha. Então, a balança é a mais ou prova, menos mais isso. ou menos, É, né? isso Quer mesmo. dizer... E você tocou no assunto, né, também, bimestre. Você viu que tem um porquê de ser um bimestre? Não é, um do além? ciclo, né? É um ciclo. Então, as escolas dão aquilo por E bimestre, avaliam o bimestre. e fazem uma prova. Então, tem uma questão ali dessa importância de ser bimestral. Não é à toa que é bimestral. Tudo no nosso programa, gente, foi pensado, avaliado. Tudo. Vocês não têm noção do quanto a gente trabalhou e o quanto a gente trabalha Para justamente... ir ajustando mesmo, né? entendendo Por exemplo, eu esse falo universo. sempre, né, gente? É melhor a gente emagrecer devagar dentro da nossa vida do que parar a nossa vida e emagrecer, que não vai ser sustentável. Sim, Entendeu? porque aí vai Então, ser pensa, transitório, por exemplo, né? Anderson, você vai emagrecer, mas você não pode mais ir em nenhuma festa e não pode jantar fora nem mais um dia essa semana. O Anderson prefere morrer do que ser magro, você tá entendendo? Eu conheço. É assim Ué, mesmo. é assim. Eu prefiro morrer do que ser... Maria Lúcia, olha, você vai emagrecer, mas nunca mais você vai comer doce. Prefiro morrer do que ser magra. Ué, o que eu posso falar? Eu quero comer doce uma vez por semana. Eu quero ter minha vida social. É e isso eu que vou eu ia perguntar. emagrecer Então, devagar. é possível ter uma vida Tem que social? ter. Com certeza. Tem que ter, Conheço né, Marcelo? pessoas que têm Obrigada, vida mãe. social e mesmo assim emagrece 100 gramas na semana, você tá entendendo? É melhor emagrecer 100 gramas na semana com vida social do que ficar lá em casa, sem Depressivo. fazer nada,
separada das pessoas que ama porque quer emagrecer. É. Vai ser magra e solitária. não vai. E daí? Não, e vai continuar infeliz, né? Não é? Aí depois Vai ficar, emagrecer, comer. mas vai continuar Vai, infeliz. Porque vai a voltar a pessoa, comer. às vezes, também, né? Agora, a psicóloga que habita em mim tem que falar. Acha que eu vou emagrecer e o meu entorno inteiro vai mudar. A minha vida vai ficar melhor porque eu emagreci. Não, filha. Sua vida não tá ruim porque você tá acima do peso. Sua vida é ruim. Entendeu? É este tipo de fato. coisa, porque tem gente que entra ali também achando assim, o dia que eu emagrecer eu vou virar a Cinderela. Não vai. Você será a mesma pessoa, mais magra. Porque o seu entorno continuará o mesmo. A sua vida é aquela independente do seu peso, né? Então, eu falo sempre, ame-se como você está. Que assim você se cuida melhor. Quem se cuida melhor, consegue emagrecer, consegue engordar, consegue ser feliz, consegue não. Entendeu? Porque eu tenho que gostar de mim como eu estou. Eu tenho que me aceitar. Porque a gente conhece pessoas que se abandonam porque estão acima do peso. Não pode. Eu estou acima do peso, mas não me abandono. Porque aí eu vou cuidar de mim. É porque aí vira um círculo vicioso, né? Eu me Isso. abandono porque eu tô acima do peso, aí o peso vai aumentar, aí eu me abandono, mas aí é um Porque daí o círculo único sem prazer fim. da minha vida é comer. Isso. Né? Eu não tenho prazer em colocar uma roupa, eu não tenho prazer em dar um Me passeio, arrumar, me em colocar arrumar, um X, né? Y. Não vai tendo prazer. Né? É. E a gente passa por histórias muito engraçadas também, né, Maria Lúcia, usando tantos anos, né? O quanto eu tive uma vez, eu posso até contar, né? Eu tive Claro. uma cliente que ela chegou, né? Como mexe com a autoestima mesmo, né? Maria Lúcia falou, a vida não vai mudar muitas vezes, né? Chegou uma moça uma vez e falou assim, olha, eu preciso emagrecer 40 quilos em 2 meses. Falei, não, mas não tem como emagrecer 40 quilos em 2 meses, né? Ela falou, não, mas eu preciso de qualquer jeito, porque eu me separei. Aí eu fiquei 2 anos nessa questão, né? Muitas vezes se deixando de lado, se abandonando, encontrando só prazer na alimentação. E aí ela se fechou. Naquele tempo, faz tempo, tá? Era a rede social que eu nem lembro o que era, aquelas de namoro. Orkut? Acho que era, assim, alguma coisa de relacionamento. Par perfeito. Acho que deve era alguma ser. coisa assim. Isso. Ela conheceu um homem lá em Portugal e começou a trocar com ele, uma troca, assim, e aí ele mandou uma foto. Não tinha, você vê como faz tempo, né? Não tinha o vídeo no celular e tal, né? E aí ela mandou uma foto dela 40 quilos mais magra pra ele. Então ele estava conversando com uma mulher 40 quilos mais magra. E aí, um belo dia, ele chegou e falou assim, estou indo pro Brasil daqui 2 meses para te encontrar. E ela precisava emagrecer os 40 quilos em 2 meses. Sim, porque ela precisava amor corresponder venceu. àquela foto que ela tinha mandado. Foto. E ela tinha feito uma loucura para emagrecer muito rápido, tipo, comer 600 calorias por dia. Aí começou a cair o cabelo. Ai, gente. Aí ela pegou uma gripe que não sarava, ela foi no médico, até o médico que falou para ela ir no Vigilantes, procurar, né, na época, o Vigilantes do Peso. E aí ela falou, olha, minha unha, o português vai chegar, eu não tenho unha, eu não tenho cabelo, além de gorda, ele vai me encontrar careca e sem unha, e não sei o que, desesperada. Bom, aí ela fez, né, eu falei, não vai dar, né? Ela começou a fazer o programa, aí depois sumiu, né? Aí depois de um tempo ela voltou. Eu falei, e aí, né? Deu certo? Como é que foi, né? Então ela falou, não, eu tive que falar pro português, mandar uma amiga ligar pro português, falar que tinha acontecido não sei o que lá comigo, pro português não vir pro Brasil. Acabou o namoro ali, né? Um namoro que nem começou, já acabou. Então, é engraçado você entender que por mais que... O que eu acho engraçado dessa história é que a pessoa... Que não é engraçado, é triste. É uma história triste. Que a pessoa, ela não se vê, ela não se acha, ela não se enxerga naquilo e não enxerga porque a possibilidade dela que ela pode ser amada Sim. Mesmo daquela mesmo, forma. mesmo forma. 40 porque quilos o foco mais. não tá nela, né? O É foco tá isso. no outro. Isso. Então, é assim, a gente tem E que essas seria histórias. só o corpo, né? E a Isso. pessoa não tem outras... Eu sempre falo isso, porque Que eu é tenho triste muito nesse medo, ponto, porque a né? pessoa emagrece às vezes 20 quilos e acha que a vida dela vai mudar. E não vai. Ela vai mudar. A relação dela vai mudar com ela mesmo. E com certeza o entorno começa a melhorar.
Porque quando você trata melhor o outro te retorna de uma... Porque quando a gente está muito acima do peso, a gente não se trata bem. E, consequentemente, fica amarga para as outras pessoas, muitas vezes, também, né? Então, é sempre uma rua de mão dupla. A gente tem um depoimento de uma... Cliente nossa. de vocês. Vocês chamam de cliente? Cliente. De associada? Não, sei. cliente. Nós chamamos de cliente, Vamos colocar aqui... Será que a gente consegue colocar com áudio? Porque vocês devem ter inúmeros depoimentos. É uma bagagem. Gente falando das coisas mais diferentes possíveis, Isso. né? Essa história de entrar e não passar na catraca do ônibus. Cruzar a perna. Amarrar o E sapato. deve ter histórias engraçadas e histórias muito tristes, que no Com fundo certeza. a maioria Sim. deve ser muito triste, né? Tem de tudo. E depois a coisa da superação. Deve ser emocionante trabalhar, inclusive, com É o muito que bom. vocês trabalham. É né? muito bom. O retorno é muito imediato, né? É muito rápido, né? Porque, assim, o cliente, ele passa... Ele visualiza isso pra gente, né? Ele entra na reunião, assim, com um sorriso de orelha a orelha. A gente fala, ixi, o que aconteceu? Ai, você já sabe, né? Aqui o logo de vocês. Não, é um depoimento. É um outro vídeo que tem um depoimento. Olá pessoal, bom dia. Hoje eu vim deixar meu depoimento sobre a minha trajetória aqui no Vigilantes Comportamento Alimentar. Recebi o convite das meninas, achei desafiador no início, porque eu achei que eu já não conseguiria mais seguir um cronograma, né, ou algo para emagrecimento. Estava numa fase de autoestima baixa, mas resolvi aceitar o desafio. E estou muito contente. No meu 3º mês, emagreci 10 quilos e pretendo ainda continuar, né, tanto no emagrecimento e depois no próprio acompanhamento. Estou muito feliz, quero agradecer a vocês e incentivar quem não tem vontade, acha que não tem coragem, dá. O início é difícil, mas depois entra na nossa rotina e não é nem a questão de ficar sem comer o que gosta, é de controlar mesmo e olhar para o que está comendo. Gente, uma moça bonita como essa falando de problema de autoestima, né? Quer dizer, não tem nada que ver com a beleza, com a imagem, porque a autoestima não está relacionado com nada disso, né? Porque ela é linda. Como é que uma pessoa... A gente pensa, né? Como uma pessoa bonita dessa... pode ter problema de autoestima. E não tem nada que ver uma coisa com a outra, né? E que beleza, ela falou de 10 quilos em 3 meses. O dia que a gente falou com ela, ela estava para entrar de férias no trabalho dela. E a filha dela ia entrar de férias e eles iam fazer uma viagem. Aí ela falou assim para mim, Maria Lúcia, eu tô indo viajar, quando eu voltar, eu entro. Eu falei, Pri, por que você não entra e já vai para a viagem com um olhar um pouco mais cuidadoso? Não que você vá para a viagem para emagrecer, mas você vai para a viagem já sabendo dos seus objetivos. Ah, eu acho que eu vou arriscar. E ela fez adesão antes de viajar mesmo, e saiu de férias, e ela fala que foi, assim, muito legal. Porque, assim, não que ela tenha, na viagem, focado em emagrecer, mas ela já... Nossa, eu posso abrir mão desse segundo pedaço. Não, olha, eu posso não repetir, sabe? E já começou ali. E tá tendo um emagrecimento fantástico. Ela tá fazendo tudo muito certinho. O mais gostoso da nossa troca, da nossa dupla aqui, primeiro, como a Maria Lúcia fala, né? Confiança, né? Eu confio muito nela, no trabalho dela, como ela trabalha. Nós temos a mesma linha, né? E ela também confia em mim. A gente tem muito essa troca. Nós temos 2 situações. Maria Lúcia tinha mais peso para perder. Eu gosto muito quando a Maria Lúcia conta. Depois ela vai contar, né? A Maria Lúcia emagreceu 23 quilos em 2 anos. Eu emagreci 10 em 3 meses. Então, você viu como possibilidades diferentes, né? Situações completamente diferentes, porque exato. são 2 indivíduos diferentes, né? E a Maria Lúcia conta que o primeiro... Olha como é legal, porque tem gente que entra e vai. Tem gente que não vai tão rapidamente. A Maria Lúcia conta dos 4 No meu quilos. primeiro ano de vigilantes, eu emagreci 4 quilos.
E eu cheguei em casa e falei, não vou mais fazer, né? Porque 4 quilos em um ano, quando que eu vou chegar a tudo? E aí, assim, meu marido sempre fazia conta. Não, Maria, você não emagreceu 4, você emagreceu 8. Eu falava, não, bem, 4, tá aqui no boletim. Ele falava, não, 4 que você emagreceu e 4 que você deixou de engordar por ter ido lá. Porque você não estaria no mesmo peso. E pensando nisso, sempre eu levei minha trajetória. Depois eu engatei. Depois de 4 quilos, eu comecei a me entusiasmar com o negócio. Vi que ia dar certo mesmo o negócio, né? Porque, assim, eu sou muito empírica, sabe? Assim, eu tinha que provar para ver, né? Será que vai dar certo mesmo? Então, eu, sabe, testei. Não dava certo comer bolo todo dia. Eu comia bolo todo dia. Bolo caseiro. Porque eu tinha crianças pequenas. E a moça fazia o bolo. Essa história eu gosto de contar. Porque a gente não tem percepção do que a gente come. Eu falava, Cláudia, você faz o bolo para as crianças. Eu falava, tá bom. E eu saía para trabalhar. Voltava à noite, tinha o bolo lá, eles tinham comido, enfim. No outro dia ela fazia outro bolo. Outro bolo. E eu entrei no Vigilantes e continuou na mesma toada, fazendo um bolo por dia. Depois de um ano de Vigilantes, que eu vi que eu tinha emagrecido 4 quilos, eu falei, ó, você quer saber? Não vou mais comer bolo todo dia. Aí ela falou assim, a senhora não vai comer mesmo? Eu falei, não. Ela falou, mas eu faço. Eu falei, lógico que faz, as crianças gostam, né? No primeiro dia que eu não comi, eu cheguei em casa e o bolo estava quase intacto. Tinha só uma tira tirada. Que era o E que eu as comecei a crianças tinham comido. gritar. Comecei a gritar, né? Carol, você não comeu o bolo? Ai, mãe, esse bolo eu não gosto muito. Mateus, você não comeu o bolo? Esse bolo eu só gosto quente. Ana Cília, você não comeu o bolo? Mãe, já comi, eu como sempre um pedaço. Eu virei, Cláudia, em nome de Jesus, quem comeu o bolo? Ela falou, senhora, quer mesmo que eu responda? Eu falei, gostaria, né? Ela falou, senhora, eu falei, então não se faz mais bolo nessa casa. Como assim? E se eles quiserem? Padaria tá ali na esquina, você vai lá e come um pedaço para cada um e que eles comam lá. Porque eu comia a forma inteira e tirava os gruminhos Ainda... com a ponta do dedo, né? Porque o gordinho tem toda essa técnica, né? Junta assim e come, junta assim e come. Ai, eu tô né? rindo porque a gente conhece todas as técnicas. Todas. Não é? Todas. Eu comia Todas. pudim em pé na porta da geladeira. O dia que eu contei isso para os clientes, eles... Maria Lúcia, como assim? Eu falo, gente, todo mundo comia pudim, eu não comia. Quando todo mundo ia para a sala de televisão, eu voltava para a cozinha. E abria a geladeira, pé de pé, e comia de colher. Derrubando o caldo, limpando com perflex, porque o crime tem que ser perfeito, entendeu? Né? Gente, Mas é que- comer sem perceber, né? A gente gosta de dizer que a gente é gorda porque Jesus não ama a gente. Mentira. Né? Né? É. Ele ama a gente que não se cuida direito. Gente, que delícia de episódio. Porque tinha tudo para ser um episódio denso, pesado, porque é um assunto Delicado. denso, delicado. Mas vocês são duas queridas. O episódio, assim, dei muita risada, me diverti muito. Foi muito A bom. gente tá no nosso horário, infelizmente, poderia passar aqui o resto do dia conversando com vocês. Então, eu quero que a gente faça, antes da gente encerrar, o nosso último quadro do episódio, que é o Indica Chique. E a Ale vai falar para vocês do que se trata o Indica Chique. O Indica Chique é o nosso quadro para vocês falarem pra gente, ou melhor, dar pra gente uma dica de filme, de série, de livro, algum espetáculo que vocês tenham visto que a gente pode indicar para os nossos seguidores. Eu gosto muito do livro A Bailarina de Auschwitz. E ela fez agora A Liberdade é uma Escolha, né? E da Edith Everleger, que ela fala da vida dela num campo de concentração. E ela fala que mesmo no campo de concentração, com os retratos que a mãe trouxe, ela pôde dançar balé para o cara que tinha acabado de matar os pais dela, porque ela lembrou da mãe dela falando, a liberdade está dentro de você, né? E eu acho que um pouco a gente falou disso, né? A nossa liberdade está conosco. Então, não tenho que ter etarismo, não é a minha idade que me impede de emagrecer, não sou feliz porque eu sou magra ou gorda, né? Eu sou feliz
Porque sou. escolha. Porque sou. Aham. Né? Eu vou ser bem mais, né, simplória do que toda essa riqueza que a Maria Lúcia falou aqui, né? É que eu tô tão ligada atualmente em séries tão bobinhas que não são tão bobinhas assim. Os doramas da vida atualmente que me distraem. Ai, que bom! Os doramas, porque me remete a uma realidade muito diferente, totalmente. Então, a última que eu assisti foi Mr. Sunshine, que eu terminei esses dias, por isso que tá na minha mente, São as entendeu? séries coreanas, é isso? Ai, É, gente, é, tudo não- de bom. É. Você assiste uma pra você ver, você vai falar, nossa, é tudo tão... Adoro ler Sabrina, acho que vai pelo mesmo Vai, caminho. vai, amiga. Depois, eu posso só contar uma coisa? Conte. A última, que quem vai contar é ela, da revista que seu marido ia te dar. Ah, é. Então, a gente pode terminar o episódio falando disso. Eu sou muito rezadeira, Lê. O Anderson já sabe disso. Eu sou uma pessoa que reza muito. Quem tem 3 filhos, 2 noras, um genro e 7 netos, Ai, acho que tem que rezar rezar bastante. Tem que bastante. recorrer a alguma força superior. É qualquer que divina, seja. né? Divina, Né? sim. Eu e o acho. marido para compor tudo isso. Ainda bem que eu não tô no né? meio, né? É. Porque ela não falou uma sócia que nem a Marcela, tá ótimo, tô livre. E aí, quando eu tinha 23 quilos a mais, o meu marido passando numa banca, ele viu lá, dieta do terço. Ele falou, nossa, Maria Lúcia é perfeita. pra Perfeito. Ela gosta de rezar, tá precisando emagrecer, vou levar a revista para ela. Comprou a revista, nem abriu. Chegou em casa e falou, Maria Lúcia, comprei essa revista para você. Falei, nossa, dieta do terço, perfeita, né? Vou ler. Ai, que decepção, Ana. Quando você Como abre lá, assim? coma sempre 1/3 do que você come. Aí eu Gente, falei, eu já tava fazendo deu o grupo das amigas lá com o terço. terço, eu já né? tava Então, fazendo- você já tava aí Tava indo nesse- salivando também, né? Então, Ah, não é Como bom é? essa daí? Que jeito delicioso da gente Ótimo. encerrar o nosso episódio. Foi uma delícia, não foi, Ale? Nossa, foi muito. Eu achei que ia ser um episódio que eu nem ia participar tanto, né? Porque é um tema que. Né? Porque vocês já viram aqui que eles. Queria até desligar meu microfone. Mas eu achei. Nossa, gente, foi muito bom, viu? Eu adorei o papo. Obrigado pela presença, Nossa, meninas, nós pela amamos, disponibilidade né? de virem. nem E- vimos o tempo passar. Quem ainda não tá inscrito no canal, faz o que, Ale? Clica aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha com todo mundo, porque ó, esse papo aqui não tem nada de gordo, magro, novo, velho, é para todo mundo. Então, compartilha com todo mundo e engaja no canal. Ai, faltou dizer, tem idade mínima para entrar no grupo? 18 anos. 18 anos, tá bom. E limite máximo não tem. Não. Qualquer idade. Então, a partir dos 18, Isso. qualquer idade. Então, é isso. Não se esqueça que a gente já tem o botão do Seja Membro. Você clicando lá se torna um membro Segue Chique Premium aqui do canal, com vantagens exclusivas. Então, vai lá na página do canal, clica no Seja Membro, que você vai estar apoiando o canal e ajudando a gente a continuar produzindo conteúdos de qualidade, divertidos, como o episódio de hoje. E vai ter vantagens exclusivas aí, inclusive acesso antecipado aos vídeos, emojis e muito mais, tá bom? Dá uma olhadinha lá. E que mais temos para dizer? Temos para dizer que tem que entrar lá no @ do Vigilantes do Comportamento do comportamento alimentar, para você se inscrever lá no programa, você que está buscando aí um emagrecimento saudável e definitivo, tá bom? Gente, é isso. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo aqui no canal. Um grande beijo. Tchau. Beijo. Tchau.